Oiê, tudo bem com vocês? Espero que esteja conectado com o título ali em cima, tá bem? Daqui a pouquinho a gente vai receber a doutora Annelise, tá? E depois a doutora Giovana vai entrar com a gente também, tá bem? Então eu só vou esperar ela aparecer aqui e a gente já começa a conversar, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestação, claro, tudo a ver com a pele, também sobre o pós-parto e a pele, sobre maternidade, carreira, tá? Ah, peraí, que acho que a doutora Anne entrou. Ver solicitação aqui e entrar ao Easy. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Agora ela tem que me aceitar também. Oiê, tudo Olá! bem? Tudo Deu bem, certo. Mari? Tudo e Deus, você? é só me posicionar aqui, mas acho que tá tudo certo. Tudo certo? Deixa eu ver um Tudo. pouquinho essa. Ótimo. Então, a Anne, ela fez residência no mesmo hospital que eu em Curitiba, na Santa Casa de Curitiba. E ela, como eu, está gestante, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de gestação, tá? Anne, fala um pouquinho de você, com o que você trabalha aí em Curitiba. Tá bom. Então, como a Mari falou, eu fiz residência com ela, eu sou dermatologista também pela Sociedade de Dermatologia, né? Eu atendo aqui em Curitiba. Hoje o meu atendo a dermatologia no geral, mas tenho foco em pacientes com doenças crônicas de pele, como psoríase, dermatite atópica, paciente que usa imunossupressor, imunobiológico, né? Mas a gente também atende toda a parte da dermatologia e agora, mais do que nunca, né, Mari? A gente está entendendo o lado das Tudo. nossas pacientes gestantes e quantas coisas que mesmo nós, como dermatologistas, temos dúvida e a gente tem que realmente ir Exato. atrás, né? Tem muita coisa que é proibida, muita coisa é permitida, é proibido. Quantas vezes a gente mesmo trabalhando com isso, a gente se pega lá um rótulo, puxa, será que eu posso usar isso? Não posso usar isso. Então, eu acho que mais do Muito que nunca bem. é um momento aí para a gente conversar com as nossas pacientes gestantes. A ideia realmente é compartilhar conhecimento, informação, né, Mari? Exato. Você tá de quantas semanas, Anne? Eu sou de 23 semanas. 23. Eu tô com 15 semanas, então a gente tá bem no comecinho, né? Depois a Giovana, ela já é mãe, ela vai entrar também para falar um pouquinho do pós-parto, da maternidade. E uma coisa que pega um pouco para mim, para a Anne, e acho que para todo mundo, os nossos pacientes, nossos amigos que são profissionais liberais, né? E que engravidam e tem que conciliar depois essa questão do trabalho com os primeiros meses do bebê. Eu acho que não só para as médicas, mas para todas as profissionais liberais, isso é um grande desafio, né? Porque a gente não tem licença maternidade. Então é algo assim que a gente precisa até de uma rede de apoio para poder passar bem por esse comecinho, né? Eu imagino que angústia voltar a trabalhar e deixar o bebezinho, né? Já tô vendo assim que acho que vai ser algo que vai pegar para mim, né? Não sei se você já pensa nisso. Eu acho que até eu acho que é um tema bem relevante nessa Semana da Mulher que a gente vai falar, que eu acho que é um dos grandes desafios da mulher hoje é conciliar a carreira, que muitas vezes Eu acho está. que travou um Cons... pouquinho. Vamos ver. Voltou? Acho que agora você voltou. Ah, Voltou? voltei? Aham, você Então tá. comigo. Eu acho que Voltou. o grande desafio hoje, a gente vai falar em Dia da Mulher aí essa semana, né? Eu acho que o grande desafio da mulher hoje Uhum. é conciliar a carreira, que muitas vezes ou está consolidada ou está em, em passos de se consolidar ou está em ascensão, com a maternidade, que Sim, é um momento que exige da mulher um exato. pause. Eu brinco que não é um stop, é um pause. A gente É, tem que para. pisar no freio e se dedicar a isso. E já começa na Uhum. gestação isso, né, Mari? Eu Sim, acho que só desde a na gestação a gestação. gente É, tem que baixar um pouquinho, desacelerar, né? Então exato. eu acho que isso realmente é um desafio, é o grande dilema da mulher Sim, desse exatamente. século, assim, né? De Nossa, conciliar ser boa profissional, boa mãe. Eu acho que isso com certeza eu tô, como a gente falou, a gente tá da metade aí que eu tô na minha gestação, e isso uhum. já permeia os meus pensamentos frequentemente, assim, né? Como Exato. fazer, né? Não Como tem passar por isso? Depois exato. a Giovana vai contar pra Vai gente. contar mais para nós. Então tá, eu abri as perguntas aqui no meu note que o pessoal foi mandando ao longo desses 3 dias que a gente postou sobre a live. E eu vou começar perguntando alguma coisa. A doutora Anne também vai me perguntar alguns temas que a gente foi recebendo.
E eu vou, depois, no final, dar uma passada nos comentários. Se alguém mandar alguma coisa por ali, depois a gente vai tentar responder também, tá? Então, Anne, vamos lá. Eu vou começar aqui com aquela coisa básica, né? Primeira pergunta, doutor, o que que eu posso usar na gestação, o que que eu não posso? Então, vamos começar pelo que terminantemente não pode, Anne. Eu acho que isso é uma dúvida muito comum, né, Mari? Desde você tem lá uma rotina de skincare, de repente, tô grávida. E aí, posso continuar? Não O posso sabonete. continuar? Então, eu Uhum. acho que tem alguns nomes que é importante a gente gravar que não pode, tá? Tudo que tiver ácido retinóico, retinol, retinaldeído é contraindicado nesse momento da gestação. Então, tem muitos cremes anti-idade, cremes para clarear as manchas, que tem esses componentes. Então, é bem importante que nesse momento da gestação pause, não use mais, porque a gente tem outras coisas para substituir. Eu acho que é um mito, né, Mari, que a gente tem que derrubar, é que grávida não pode nada. Ah, Né? não. Eu Não é acho que vai que ficar isso. sem rotina, né? Exato. E tem muitas coisas que a gente pode usar, né? A gente só Sim, tem que adequar para o momento, sim. tá? Outra questão também que a gente tem que cuidar é com os cremes hidratantes de ureia, né? Porque a ureia, mais que 3%, ela é contraindicada na gestação. E muitas vezes a gente fala assim, eu vou buscar um hidratante bem potente para esse período da gestação. E tem lá uma ureia 10%, uma ureia 20%. Isso não é legal de usar. Eu até recomendo aos meus pacientes a não usar creme de ureia no período da gestação, né? Anne, lembrar que tem muito creme para mão, cotovelo, pé, que tem ureia mais concentrada. Então tem que dar uma olhadinha, né? Tem que olhar. Não, tem que olhar que o ideal é não usar nesse período da gestação, tá? Tem várias, na verdade, várias questões assim que a gente sempre pontua das porcentagens. Então, por exemplo, ácido glicólico. A gente pode usar, mas numa porcentagem mais baixa. Por isso que é muito importante conversar com o seu dermato, né, Mari? Isso. A gente consegue ajustar, adequar essa Exato. rotina, né? Então, por exemplo, o ácido glicólico a gente pode usar em porcentagens menores que 10% na gestação. Sim. E ele é um queridinho, né? A gente gosta muito de glicólico, né? Mas tem que se atentar a isso. Uma coisa que você falou dos retinóides também, tem produtos para acne que tem um parente ali, que é o adapaleno, né? Também não pode. Exato, tem que tomar cuidado. E uma coisa que é muito comum, qualquer bom sabonete para pele oleosa tem ácido salicílico, né, Anny? Isso. E muitas Muito. vezes a mulher que está grávida, ela parou o anticoncepcional para tentar engravidar e às vezes a pele ficou mais oleosa e nesse período ela passou a ter uma rotina com ácido salicílico, com adapaleno. Então esses são produtos que a gente tira. Hoje a gente tem bons sabonetes mesmo para paciente com a pele oleosa. A gente tem bons sabonetes no mercado sem o ácido salicílico, né? Que a gente vai poder adequar e mudar ali na rotina para adaptar para esse momento aí da gestação. É o que a Anne falou, é fundamental. Tem que consultar a sua dermato e ou se já na fase que você está se preparando para engravidar ou no comecinho da gestação e ajustar a sua rotina. Não é que vai ficar sem tratamento, né, Anne? Não, pelo contrário. Eu acho que muitas das coisas que a gente vai falar de mudanças da gestação, a gente consegue contornar com um tratamento, com um adequado, né? Então, eu acho que é bem importante. Eu sempre falo para meus pacientes: deu beta positivo lá, deu teste de farmácia positivo. Para o que você está usando e vem conversar com a gente. Porque daí a gente vai adequar aquela rotina. Até o que dá no primeiro trimestre, o que a gente só pode usar mais para o final, né? Então, é bem importante isso da gente adequar essa rotina da gestante. Verdade. E o que que pode? Vamos lá. O que que a gente pode liberado, né? O que que você Então, eu vou falar da minha queridinha, vitamina C, tá? Vitamina C pode. A gente tem as porcentagens, mas a maioria das que tem hoje no mercado a gente pode usar. Lógico que tem que cuidar, que tem algumas vitaminas C que tem retinol junto, então a gente tem que ter esse cuidado. Associação. Isso, mas a vitamina C pura a gente pode usar, inclusive ela é um excelente skincare aí para amanhã. Ela potencializa o efeito do filtro solar, que é uma questão tão importante que a gente vai falar aí durante a live, né? Então a vitamina C pode usar. Então, tá bom. Outra questão, protetor solar, né, Mari? A gente tem alguns cuidados que precisamos do protetor solar, gente. Eu acho que a grávida tem que ter um protetor solar na sua rotina. E é fundamental para prevenir aí as manchas da gestação, para prevenir quem tem melasma para não piorar, quem não tem para não aparecer. O protetor é a principal arma que a gente tem e mais se expor pouco ao sol, né? Não ficar se expondo esse excesso ao sol.
uma proteção física concreta também, além Isso aí. em forma de cosmético, né? Isso. Tá bem. Vamos lá, vamos em frente, então. Eu acho que isso ele é um dos queridinhos, né, vitamina C, mas ácido hialurônico pode também, né? Pode, porque perguntas que mandaram. esse ácido hialurônico que tem nos cremes, nos sérums, ele é um ácido hialurônico com efeito de hidratação, tá? E, Ele é diferente do ácido hialurônico que a gente usa nos preenchimentos. Ele não vai ter uma absorção quando a gente passa em creme, em hidratação, que seja maléfica para esse período da gestação, né, Mari? Então, tem um efeito hidratante. Então, cremes com ácido hialurônico eu libero para as gestantes usarem. Agora, eu vi que teve uma pergunta ali, Mari, sobre botox e preenchimento. Aí, não. Então, procedimentos que não pode na gestação. Então, isso é bem interessante, assim. Grávidas perguntam muito, mas e radiofrequência, eu posso fazer? Botox, preenchimento injetáveis no geral, estimuladores, elas sabem hoje que não pode. Mas às vezes ficou na dúvida com aparelhos. Então, por exemplo, ultrassom microfocado, macrofocado, radiofrequência, não pode fazer. O que pode fazer? A partir do segundo trimestre, elas podem fazer drenagem linfática, elas podem fazer... ai, meu Deus, fugiu o nome daquele outro aparelhinho. Eu até anotei aqui. Até a limpeza de pele eu peço para tomar cuidado, né? Porque às vezes usa alguma coisa com ácido também, né? Então eu peço para tomar bastante cuidado, avisar se for fazer limpeza de pele que tá gestante, né? Para ter alguns cuidados com os produtos aí que vai usar. Eu ia comentar justamente, o LED, que é usado também na limpeza de pele, pode ser usado. Mas o kit da cabine, o tratamento de cabine ali, tem que ser específico para gestante, né? As esteticistas, no geral, têm esse cuidado, você tem que avisar, claro, né? Elas têm que ter esse material específico, porque a maior parte dos produtos normais para limpeza de pele, a gente tem ali contraindicação. E mesmo os lasers também a gente pede para esperar, tá? A gente não tem estudo em gestante de muitas coisas, né, gente? Não é que às vezes a gente não sabe. O que acontece é que a gestante, ela não é liberada para entrar para os estudos. Então, muitas vezes a gente não tem dado na gestante de segurança. Então, como que a gente vai submeter a gestante a um procedimento sem ter um dado de segurança? Né? Então, a gente evita. E eu sempre falo para as pacientes, por exemplo, o Botox, espera um pouquinho, depois que o neném nasce, na amamentação já está liberada pelas sociedades de pediatria. Então, ter um pouquinho de paciência, cuidar, a caprichar no skincare nesse período aí, né? E ter um pouquinho de paciência com os procedimentos que a gente já retoma assim que o Exatamente. Então, aqueles tratamentos de melhora da drenagem, da circulação, a partir do segundo semestre, elas podem fazer. Limpeza de pele também pode, com material específico. LED para rosácea, LED para acne, se ela tiver, também pode ser usado, sabe? Mas laser, como a Anne lembrou, também contraindicado, tá? Uma das outras perguntas era sobre pintar cabelo, né? Se pode pintar o cabelo. Eu acho esse assunto, assim, que divide opiniões. Polêmico. Eu vou falar minha opinião como médica e como gestante, tá? Eu acho que a minha primeira resposta para a minha paciente que pergunta é não, tá? Porque assim, no primeiro trimestre, os primeiros 3 meses, é totalmente contraindicado. Depois que passou essas 12 semanas, existem alguns tonalizantes que até são permitidos, né? Tem uma linha da Keone, que é aquela So Pure, que é com menos produto químico e tal. Mas assim, eu sempre falo, tem hoje outros artifícios. Então, Enelise, o cabelo branco tá aparecendo. Tem aquelas canetinhas que a gente usa. Isso é permitido usar. Esses itens de camuflagem, né? Aqueles rímelzinhos para você disfarçar o branco, né? Mas tinta, eu realmente eu oriento esperar. Eu oriento pisar no freio aí. E mais do que tinta, é alisamento, né, Mari? Que é de jeito nenhum na gestação. Não é nem e se passar o primeiro trimestre. Cachos. Exatamente, é sobre os cachos. Olha que lindo. Hoje em dia o natural é o belo, né? Então eu acho que aproveita esse momento e o cabelo fica lindo na gestação, né, Mari? Depois nós vamos falar do pós, né? Mas na gestação, os hormônios, a gente tem bastante hormônio de crescimento, né? Do bebê. Então, para o bebê crescer, tem muito hormônio de crescimento, tem muito fator de crescimento. Então, o cabelo fica bonito, fica volumoso. Então, aproveita esse período, né, Mari? Eu concordo. E o que a Anne falou é verdade. Eu também. Eu digo que não pode, porque justamente a gente não tem uma comprovação de que esses ativos das tintas passem ou não passem para o bebê. Tem muita coisa mostrando que não passa, mas
A partir do terceiro trimestre, se a obstetra, do terceiro mês, se a obstetra libera, ok. Eu não autorizo, né? Eu geralmente falo para esperar para depois no aleitamento a gente liberar para pintar, tá? Concordo. Deixa eu... E vamos lá. Ah, ó, essa é uma boa pergunta. O que a gente está usando na nossa gestação? Qual está sendo a nossa rotina? Conta aí, Anne. Então tá. Então eu substituí bastante coisa. É bem importante a gente entender que a pele muda nesse período. Nem sempre o que era ótimo para a tua pele vai ser legal agora. Tem paciente que fica com a pele mais oleosa, que aparece acne. Tem paciente que, ao contrário, fica com a pele mais seca. Então, entender que é um período de ebulição hormonal, de mudança. Então, eu adaptei algumas coisas à minha rotina. O sabonetinho de lavar o rosto, eu mantenho um para pele com tendência à oleosidade, mas sem ácido salicílico, como a gente já falou, né? Aí eu não dispenso a vitamina C de manhã, depois com o rosto limpo. Eu tô usando hoje o Serum 10, que é uma vitamina C 10%, tem um pouquinho de ácido ferrúlico junto, que ajuda a clarear, porque eu sou uma gestante que já tem melasma. Então, eu já tenho melasma, isso é meu já há alguns anos. Então, a minha preocupação hoje agora é que ele não escureça mais, é que ele não fique mais escuro e nem aumente, né? Então, a vitamina C com ácido ferrúlico de manhã ajuda nisso. E depois, gente, o meu principal foco do meu skincare hoje é filtro solar. Eu sou assim, eu já sempre usei, sempre me protegi do sol, mas eu dobrei os meus cuidados em relação a filtro solar. Então, por exemplo, eu uso um filtro físico. Isso também é uma polêmica, né, Mari? Tem gente que fala só pode filtro físico na gestação. Só que se a gente conhece o filtro físico, ele tem uma cosmética que é uma cosmética difícil de aderir no dia a dia, né? Então eu falo, se for pelo menos os primeiros 3 meses, ok, eu uso um filtro físico, depois eu libero, mas desde que se olhe no filtro solar que ele não tem essas substâncias que a gente falou, retinol, ácido salicílico. E alguns têm a substituição, né? É importante a gestante observar. Isso. A questão do filtro físico e químico, o filtro químico foi liberado para uso na gestação, claro. Aquelas gestantes que têm uma necessidade, às vezes por doença ou uma necessidade maior, a gente sempre vai associar o físico, não tem. O físico tem uma proteção muito boa, então principalmente para melasma, né, Anne? E hoje eu faço assim, eu tenho um físico que eu tô usando que ele é assim, 96% físico, ele não é totalmente. Então a cosmética dele é mais fácil de usar. Então ele é 99, o fator dele, eu passo ele primeiro e depois eu passo um com cor, também com fator alto por cima dele, sabe? Para ter uma proteção, porque o filtro com cor protege mais. Ele tem uma barreira física a mais, né? Então as gestantes eu sempre sugiro o filtro com cor. Lembrar que a cor do filtro, o pigmento, ele protege contra a luz visível também, que é uma coisa que pigmenta o melasma. Então, a paciente tem sim que associar uma corzinha ali, ele vai ser um ganho secundário ali do nosso filtro. E de hidratante, o que você está usando? Então, assim, hoje eu acho que uma coisa que a gente tem que escolher, eu sempre falo, não tem um A ou B que é melhor ou pior. Sempre tem que escolher um hidratante com uma potência muito alta de hidratação. Então, sempre preferi creme do que loção, né, Mari? O creme, ele é mais denso. E uma coisa que é muito importante nesse período é a gestante tolerar o cheiro, a gestante tolerar aquela cosmética. Porque nesse momento tem gestante que está enjoando, que não tá legal. Então, o mais importante do creme, ele ter uma boa potência de hidratação e você tolerar bem, ter uma cosmética agradável para você usar. Sim. Porque o importante é usar muito, todo dia, né? Eu tô usando o anti-estrias da Skin hoje, o Skin Woman, que eu gosto muito da cosmética e do cheiro, né? E aí eu uso 2 vezes ao dia hidratante no meu corpo. Então, uma vez eu escolho um meio sem cheiro, assim, sem nada, bem potente, assim. E o CeraVe, que eu gosto, o Cetaphil. E daí, uma vez por dia, eu uso anti-estrias era o Velastiza, né? Agora é anti-estrias de Uma. Mudou o nome. Isso. Eu acho, assim, que o creme, ele não vai ser o que vai evitar a mulher de ter estria. A gente já vai falar sobre isso. Mas ele vai sim manter aquela pele com uma qualidade adequada, uma hidratação adequada, que vai contribuir nesse processo preventivo. E o que você falou do cheiro é pura verdade. Eu não tive enjoo até agora, nenhum. Mas eu tenho pacientes que, por exemplo, não conseguem usar um ou outro produto por causa do cheirinho.
Eu tô usando de hidratação o Neutrogena Hydra Boost, porque o corporal, aqui em Foz é muito quente. Então, Curitiba, você gosta de passar um creme, tem uma sensação gostosa. Em Foz, o calor, a umidade da cidade, quando eu passo uma coisa muito pesada no corpo inteiro, eu não consigo, não aguento aquele produto que não seca na minha pele. Então, em áreas específicas, eu uso creme. Em áreas mais gerais, coxa, perna, acabo passando um mais leve, sabe? Mas isso Sabe tem uma uma dica, variedade. Mari, que eu sempre dei para minhas pacientes e agora eu comecei a fazer e realmente faz toda a diferença. Porque assim, como a Mari falou, a questão do creme não é o pilar principal para evitar a Sim, estria. A estria tem uma questão genética envolvida, né? A gente sabe que se você tem exato. uma tendência genética, mesmo que você cuide muito, ela pode aparecer. Então não adianta, eu sempre falo para minhas pacientes, não se culpem. Mesmo que você cuide muito, se tem a questão genética, pode Exato. aparecer. E tem a questão do ganho do peso, né, Mari? Que a gente tem que controlar, porque Isso quanto aí, mais peso principal. você ganhar, mais vai esticar a tua pele. E por mais que você passe muito hidratante, pode aparecer a estria. A estria nada mais é do que uma quebra na pele. A pele esticou tanto que ela quebra. E aí Achou. aparece, machuca, rachou, exatamente. Então, o creme ele ajuda a dar elasticidade para tua pele. Então, ela vai ganhar essa elasticidade. Então, quanto mais ela elástica ela tiver, mais hidratada ela tiver, diminui a chance, né? Uma coisa Exato. que eu gosto muito de fazer, porque realmente tem essa questão, como você falou, eu moro numa cidade quente, eu passo de manhã, eu vou trabalhar, vou pôr uma camisa, gruda tudo. Então, uma coisa que eu sempre falo, quem é minha paciente tá aí sabe que ouviu isso com certeza. Pega duas blusinhas daquelas básicas, bem grudadinha de alcinha, assim, compra uma preta e uma branca. Passa o creme, põe aquela blusinha, porque ela mantém o creme ali naquele lugar que você passou. Porque se você colocar uma blusa por cima, ele vai acabar saindo, né? E daí, Exato. tudo que você for pôr, põe por cima. Então, eu vou Sim, pôr uma mas você camisa, fica invisível ali embaixo, não vai ficar grudando, te melecando. E eu brinco, depois da gestação, pega essas duas blusinhas e joga fora, não tem problema. essa Mas isso peça ajuda a aderir. é uma dica muito boa. A Anne trabalha com doenças crônicas da pele que ressecam bastante, então ela acaba pegando muita vivência nessa parte. E uma outra coisa que eu gosto é passar o óleo corporal no banho. Ele prepara a pele quando você vai espalhar o hidratante, ele espalha melhor nesse óleo. Também acho que é uma coisa que ajuda para gestantes que não gostam muito daquela sensação ali, né? Às vezes eu até falo para as gestantes, pega umas gotinhas de um óleo vegetal, assim, um óleo Uhum. mais natural, e pinga no creme mesmo ali e Sim, espalha junto, ele ajuda. O óleo, ele não eu vai ter a função de hidratação. O óleo vai ajudar a sim, segurar aquela hidratação, o sim, creme que você passou, né? Então ele vem junto como uma arma, junto com o hidratante para segurar a hidratação da tua pele. Como a Mari falou, lá em Foz é quente, eu moro em Curitiba. Curitiba é frio. Fica seco no período do inverno. Eu vou ganhar neném no inverno. Então, eu tô preocupada com isso já, em deixar minha pele não ressecar demais a minha pele. Não usar sabonetes tão adstringentes também. bem Usar isso. sabonete líquido, sabonetes mais neutros, que não resseque tanto a pele. Isso também ajuda bastante, né, Mari? E a gente estava falando da rotina, você falou, ah, a pele muda. Por exemplo, eu sempre tive a pele com uma tendência para oleosidade e a pele do corpo bem normal. Hoje a minha pele corporal tá seca e a minha pele do rosto, ela veio para uma tendência de para seca, sabe? Então eu tive que mudar. Meu sabonete agora é um CeraVe facial, sabe? O meu creme com vitamina C, eu tô usando um que já é mais loção, antes eu só conseguia usar sérum, sabe? Então, isso realmente mudou, muda um Muda, pouco. Meu filtro muda. solar eu tô conseguindo tolerar um filtro mais pesado, digamos assim. Então, a pele muda mesmo. Gestantes, né, de plantão, saibam que é normal. E a gente estava falando de estria, a Anne falou do ganho de peso do fator genético. O ganho de peso e a velocidade em que se ganha esse peso, né? O estiramento rápido, quando a gente coloca uma prótese Exatamente. silicone, é muito rápido, não tem acomodação dos tecidos. Então, aquela gestante que chega num determinado mês e ganha muito peso, porque depois eu vou cuidar, porque agora eu tô ansiosa, vou relaxar na dieta, não caia nessa, não faz isso, porque a velocidade, coxa, glúteo, abdômen, mama, a velocidade, ela está relacionada diretamente ao surgimento dessas Sim, quebras na pele, tá? Então, sim. isso também. E a idade materna, quanto mais jovem, mais estruturas de colágeno a gente tem, muito mais estrutura a gente tem, e essa quebra vai acontecer por essa densidade. Quando a gente é um pouquinho mais velha, as mamães mais velhas,
ela já tem mais flacidez. Então, a acomodação é mais fácil, né? Sim. Tem aí esse ponto que muitas mamães percebem que a primeira gestação teve estria, a segunda não, porque na segunda ela já estava mais velha, né? Então, isso também é um ponto aí que a Eu gente vi que teve percebe. uma pergunta aqui, Mari, que se a gente percebeu durante a gestação o surgimento da estria, é possível tratar? Sim, gente, é possível tratar. Lógico, tem restrições, como a gente falou, lasers, que são coisas que a gente gosta muito para essa O pra próprio derivado estria. do retinoide, né? Sim. Exato, o ácido retinóico não dá, mas tem alguns outros ácidos que a gente pode usar e já naquela estria, porque a estria, quanto mais vermelhinha ela tá, mais roxinha ela tá, ela é mais nova. Então, ela, é mais fácil dela responder ao nosso tratamento. Sim. Então, eu sempre falo para as mamães, não espere muito tempo. Viu que tem a estria, procura o dermato, que a gente, lógico que é um pouquinho mais limitado durante o período da gestação, mas a gente já começa a tratar e preparar aquela pele. E assim que o neném nasce, a gente já consegue fazer algumas coisas, mesmo com a mamãe amamentando, para ajudar. A estria é uma cicatriz, né? Então, os tratamentos são difíceis realmente, mas a gente consegue suavizar, deixá-la mais discreta, né? Consegue melhorar o aspecto da estria, né? Exato, exato. Deixa eu ver aqui o que eu recebi também. Procedimentos a gente já falou. O que a gente está usando? Estrias. Ah, e o famoso melasma, né? É. Então, como Eu acho que prevenir? estria e melasma, né, Mari? Estria e melasma são duas coisas que assustam as gestantes. E eu Sim, acho que a gente tem que realmente desmistificar um pouquinho isso, porque assim, como a exato. gente falou, tem como tratar, tem como prevenir, vamos mãos à obra, né? Mãos à A obra. dermato junto com a paciente, vamos fazer. Então, Filtro assim, o solar. melasma. E outra pergunta que até me mandaram em relação à mancha, assim, é aquela linha que aparece na barriga, a parte genital que fica mais escura. Então, isso realmente acontece. E o melasma também, quem não tem melasma pode aparecer nesse período e quem já tem pode piorar. Por quê? Exato. Mais uma vez, é hormonal, né, Mari? Isso. A gente tem um hormônio que faz a melanogênese, que dá cor lá para a pele do bebê, que está em ebulição. E é só que ele pode pigmentar a pele da mamãe também, né? Então, Infelizmente, né? exatamente. Então, lógico que tem o melasma, a gente sabe que além dessa questão hormonal, tem a questão da exposição solar, né? Que é o que vai desencadear, que é o que vai fazer ele realmente aparecer. Então, eu brinco com as gestantes. Sol daqui para cima, nem pensar na gestação. Proibido, Nem né? pensar, proibido. Porque a gente não tem como saber se você tem essa predisposição e se você vai pigmentar, né? Então, realmente é proibido. Não dá para. Não, tem que se cuidar. Como a Mari já falou, proteção física, chapéu, protege, põe boné, vou fazer uma Graças caminhada, a vou Deus, tá passear. na moda. Aproveita! E o filtro solar, que eu acho que é essa questão que a gente já Sim. falou que é super importante, né? E aí existem alguns tratamentos também, por exemplo, para quem já. Como eu falei, eu sou uma gestante que tem melasma antes. Então, por exemplo, o ácido azelaico é um ácido que a gente pode usar. Agora, Um grande produtos com parceiro. hidroquinona, produtos com clareadores hidroquinona, que, por exemplo, algumas pessoas já usavam antes para clarear as manchas, esses estão proibidos, tá? Hidroquinona nem Exato, pensar. Tá? exato. Então, existem alguns clareadores que a gente pode usar nesse período da gestação, para o pouco que ele possa escurecer, já ir clareando e já ir tratando. Mas o principal, né, Mari, é a prevenção. Eu pelo menos, acho que Prevenção com até filtro. Uma é das isso aí. minhas perguntas foi se a pessoa que não tem, a chance dela desenvolver em relação a quem tem e a chance dele escurecer se é a mesma. Não. Quem tem melasma, a chance dele escurecer é maior. E quem não tem a chance de desenvolver vai envolver muitos fatores, né? Então é muito importante a prevenção para todas as gestantes, as que têm, as que não têm. Tem que usar filtro solar, chapéu, evitar a exposição nos horários inadequados, né? O cuidado é redobrado, tá? Clareadores, só com indicação da dermato, como a Anne falou, a gente tem que evitar certos clareadores que são sim contraindicados, tá? E sobre o pós, muitas mulheres ficam com receio. Ah, mas aquela pigmentação do mamilo, da linha do abdômen, ela vai regredir? Boa parte regride, a gente sabe. E o próprio melasma, depois que o bebê nasce, ele tende a Diminui. voltar alguns Uhum. graus para o que ele era antes. Às vezes não 100%, mas ele acaba, sim, naturalmente regredindo uma porcentagem dele, né, Anny? Então,
também um alívio. Não, das hormônios. em geral, né, lógico que existem exceções, mas em geral essas pigmentações elas regridem. E às vezes demora um pouquinho, não é tão rápido, não é assim, o bebê nasceu, Exato. já regrediu. Vão alguns meses até que o teu melasma volte ao que era antes, ou até que a tua linha negra, aquela da barriga, o Uhum. mamilo, isso volte, né, à Sim. pigmentação normal. Mas o importante é assim, por exemplo, se você previne, se você não tem, olha quem veio Cheguei! Temos chegou! visita! Mais uma Doutora derma mami. Giovana. Sim. Agora deu certo, né? Agora deu, desculpa. Deu. Eu tava tão concentrada na Anne que eu não vi que você já tinha chego, Gi. Me perdoa. Não, mas deu certo. É que a gente primeiro tem que dar os parabéns. Feliz aniversário, Gi. Obrigada. De aniversário da doutora Hoje Giovana. é aniversário dela. E ela Parabéns. veio assim, tá aqui com a gente. A ideia dessa live foi dela. A idealização dessa live da doutora Giovana. Tá? Um beijo. Obrigada. Conta um pouquinho sobre você, sobre a cidade onde você atua. Então, eu sou dermato em Pato Branco, né? Gostaria de poder trabalhar com essas meninas, mas não dá, né? E sou mãe de uma filha de 2 anos e meio. Não estou grávida ainda, né? Até a Jana mandou, uma amiga minha, mandou, você tá grávida? Eu falei, não, elas estão grávidas, eu vou dar minha experiência do outro lado ali, né? Do Pós-parto. outro lado, pós-parto, exato. E estava acompanhando ali vocês, né? Falando e uma fase muito boa, né? Muito, né? Muito bacana. Feliz por vocês. A gente também fez Santa Casa, nós somos todas filhas da Santa Casa lá de Curitiba, da dermatologia, os nossos professores, nossos colegas, né? A gente sente muita saudade, então essa live é um jeitinho até de matar saudades. Sim. E, Gi, a gente está quase chegando na tua parte, no pós-parto. Falta uma perguntinha aqui. Então, melasma, eu acho que é isso, a gente abordou bem. E acne na gestação, que foi uma pergunta que eu achei interessante. Duas pacientes falando que pioraram de acne na gestação, tiveram bastante dificuldade, porque antes o anticoncepcional controlava, daí veio a gravidez, elas, não, vai melhorar, e na verdade não melhorou, né? Vocês têm experiência com paciente que tem uma piora ou um surgimento de acne na gestação? É uma queixa até comum no meu dia a dia, assim, de paciente achar que a pele ficou mais oleosa e que não tinha acne e passou a ter, né? Então, eu acho que, como eu falei, tem algumas coisas que a gente pode usar para amenizar. Mas como esses produtos para acne, muitos têm ácido salicílico, retinol, ácido retinóico, é bem importante que seja orientado pelo dermatologista o que você vai usar, né? Desde o sabonete até o que você vai usar de tratamento noturno. Mas eu acho que assim, simplesmente não aceita a acne, vou ficar assim, porque ela pode deixar cicatriz, manchinha. E se a gente tratar já durante a gestação com o arsenal que a gente tem, isso já pode evitar, né? Que isso fique pior, assim, ao longo do tempo, né? E você, Gi? Tenho pacientes, às vezes porque param antes, né? Daí já tem aquela piora. E geralmente no começo da gestação tem umas que tem uma piora bem importante, né, das acnes e tal, mas tem o que fazer, né? Tem como tratar e trabalhar sempre em conjunto com o obstetra, né? Tem alguns obstetras que são muito conservadores, mesmo que possa usar, às vezes ficou com mais receio. Exato. Mas tem o que fazer, até pela questão da autoestima, assim, porque no começo você fica naquela, aumenta espinha, aumenta peso, daí você não parece que tá grávida, e fica toda aquela questão, assim, de autoestima, então é verdade. É importante, né? Não sei se a Anne até falou antes, eu não perdi o comecinho, de já consultar antes de engravidar, né? Sim, a gente faz o pré-natal ali com a dermato junto. Faz então o pré-natal da marca. E eu sempre falo para elas assim, sempre que elas têm a intenção de engravidar, eu já converso sobre isso com as pacientes. Quando eu vejo que uma paciente, parei o anticoncepcional, você tem a intenção de engravidar? Porque a gente já ajusta aquela rotina, porque se ela ficar grávida nesse meio tempo, a gente tem uma rotina segura para ela já, né? E eu sempre falo, no início da gestação vem, porque a gente já daí coloca tudo eu brinco, apara as arestas, põe pingo nos is e põe o que você pode usar, o que é seguro, e daquele momento como tá a tua pele. E sempre eu peço para vir assim, da metade para o final, por causa das estrias, para a gente ver se a hidratação tá legal, se apareceu alguma coisa, para a gente também poder começar a atuar se precisar ali, se aparecer uma estria ou se a pele tá muito ressecada, a gente tem alguns meios aí de atuar. E outras coisas podem aparecer no decorrer da gestação, né? Então, eu lido com doença crônica. Então, eu tenho paciente que tem psoríase, que tem dermatite atópica e que também ficam grávidas e vão querer ter seus filhos. Então, a gente tem meios, né?
O bom é que Deus protege. As autoimunes melhoram na gestação, né? Em geral, as minhas pacientes com psoríase ficam super bem na gestação. Mas eu também falo para a gente não deixar o segmento, porque no pós-parto isso pode piorar. Então, é importante a gente manter esse segmento, né? Eu acho que isso é bem importante. Bom, eu vou passar agora para a parte do pós-parto e da maternidade. Então, a gente vai fazer algumas perguntinhas direcionadas para a doutora Giovana. E a primeira delas é como foi conciliar a carreira de profissional liberal com os primeiros meses da maternidade. Então, eu me organizei para ficar em casa com a Marina. Eu fiquei 4 meses sem atender nada. E foi difícil, né? A gente tem que mentalizar isso, ainda mais a gente que é meio workaholic. Mas eu falei, não, vou me dedicar a ela, e fui voltando aos poucos, né? Então eu comecei a atender mesmo quando ela estava com quase 6. Mas isso não é possível sempre, né? Eu sei que no segundo filho não vai ser possível, então aquela questão de organizar, ter uma boa rede de apoio, né? Vocês principalmente também têm essa possibilidade, e a gente acaba encaixando os horários de acordo com o bebê. Eu não acho errado a pessoa que às vezes queira trabalhar full time também, então vai depender também da realidade de cada uma, né? Mas assim, é difícil. É difícil. Você deixar seu bebezinho ali que você passou o período todo só dedicado a ele. Mas eu acho que é legal a gente falar sobre isso para as mamães não se sentirem sozinhas, porque é difícil para todo mundo, né? Sim, porque às vezes você tá tão imersa naquele mundo ali que você novo, que você tá vivendo, que você pensa que é só você que tá ali, né? E eu acho que é difícil para todo mundo, né? Todas as mulheres que trabalham, que têm uma carreira, uma vida profissional em evolução, em ascensão, e vão falar da maternidade, o coração fica dividido, não tem como, é muito difícil, né? Gi, e você tinha alguém pertinho que te ajudava lá em Pato Branco? Sua família é de Toledo, né? Isso também é uma coisa assim que você vai sentir mais, ainda você também tem a sogra, né, que ajuda, mas tipo, a Anne, no caso dela, vai ser muito mais fácil, porque mãe e pai, eles, na hora se quer. E aí, eu acho que minha sogra deve estar por aí, elas já estão ouvindo, ó, pessoal. Porque aí eu tenho tudo certinho, né? Eu tinha uma moça que me ajudava, né? Eu peguei mais pro final, assim, que eu ia sair, porque no começo eu também queria fazer muito sozinha tudo. Talvez também teria, hoje em dia, permitido ter mais ajuda. Isso que às vezes eu comento com a Anne, porque a gente no começo, meu Deus, não queria que ninguém chegasse perto. Hoje talvez eu iria aceitar mais ajuda, que faz falta, né? Então eu tinha uma funcionária que me ajudava, mas fazia muita falta ter a mãe, pai. Mas igual eu falei, às vezes não é a nossa realidade, ou às vezes não é a realidade de muita gente, tanto questão financeira, ou possibilidade, que isso é difícil mesmo, assim, sabe? Porque se você tem alguém que possa te ajudar, eu penso em vocês, assim, que possa levar no consultório, né, ficar junto e tudo mais. Mas se eu pudesse falar, aproveitem o máximo que vocês puderem, porque as pacientes vão entender. Então, muitas pacientes, assim, que consultaram comigo quando eu estava grávida, daí desapareceram nesse tempo, porque aí acabam não conseguindo consulta, hoje retornam, né? Então, a gente tem essa possibilidade, né? Eu acho que a pessoa vai procurar. Liberais passam por isso, vai ter aquela coisa de não conseguir atender aquela demanda e você fica dividido, será que eu já volto a trabalhar, não volto? Mas aos pouquinhos, eu acho que, como você falou, as pessoas entendem, assim como a gente entende, o nosso dentista, a nossa Nutri, quando sai de licença, né? Que a gente não tem licença, eles também não. Então, quando eles voltam, a gente volta também. Isso é um fluxo normal, né? Gi, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você usou cinta pós-parto? Não usei. Na verdade, assim, eu usei uma emprestada, mas assim, me sufocou, acabei não usando. Os barulhos ali é da Marina, se alguém ouvir alguma coisa, né? E eu li que às vezes, não sei se vocês chegaram a ler alguma coisa a respeito, que às vezes pressiona demais e você acaba não fortalecendo a musculatura. Então, deu alguma coisa que comprima, mas não tanto. Então, eu usava, mas nada muito forte, assim, né? Tipo, só uma calcinha mais alta. Então, acho que você voltar com o exercício, né? Fazer a textura que você mandou, às vezes um LPF, alguma coisa assim, vale mais a pena, né? Eu acho que uma coisa que os ortopedistas aprenderam e vale a pena a gente pensar também neles é aquela coisa de você substituir o fortalecimento muscular por uma coisa externa. Isso não funciona. Você tem que fortalecer de volta a musculatura, né? Então, uma cinta que substitui a necessidade de você contrair o músculo, ela não vai te ajudar. Ela vai te atrasar.
vai atrasar o seu ganho de força muscular de novo. Então, como a gente falou, tem que ser uma coisa equilibrada, né? Eu tô vendo E alguém nem todo colocou aqui mundo que se eu acho que é uma adapta, dica. né? Eu já vi paciente que tem coceira, coça a barriga, não consegue usar. Eu não Então, não é uma usaria. coisa fundamental, é É, controverso. Eu acho que não tem controverso. um consenso. Cada um vai avaliar seu caso, discutir com o seu médico e avaliar o que é melhor, né? É Eu tô vendo o verdade. pessoal falando ainda da estria aqui, ó. Faz um ano, não tem jeito de sair. A recomendação é procurar o dermato, né? Porque quando ela tá branca já é mais difícil. Deixa eu dar uma E, passadinha também, vamos ver lá. e a A questão de Tailine, né, exercício, perguntou né? das estrias. Uhum. Na verdade, assim, Tailine, hoje, como eu falei antes, a estria é uma cicatriz, mas a gente tem tratamentos hoje que pode suavizar, deixar ela mais suave, mais discreta. Tem laser, tem ácidos, microagulhamento, a gente tem recursos. Então, eu acho que o mais importante é faz uma avaliação com o seu dermatologista para que ele possa dizer para você quais são os recursos que ele pode te oferecer. E como eu Tem uma falei, outra... na gestação restringe, mas na amamentação muita coisa está liberada. Dá para a gente já fazer. Eu tô vendo aqui tem outras duas perguntas que a gente já respondeu também. Ou mais uma que também já foi respondida. Uma coisa eu vi alguém falando ali de exercício, uma coisa, eu na gestação não queria fazer nada que me forçasse muito. Então eu fazia yoga e pilates. Mas se isso é fosse ótimo. voltar, eu manteria a musculação, uma coisa mais pesada, porque eu demorei muito para voltar à minha rotina de exercício. Eu só fui conseguir voltar a fazer depois de um ano e pouco. Até Se eu a Diana pudesse, assim, colocou aqui, ó. No nono mês, estou no nono mês, usei hidratante, óleo, mas sempre tive uma boa alimentação, exercício e muita água. E é verdade, tudo isso contribui para você não ganhar tanto peso, para manter a hidratação da tua pele, né? Agora, eu mantive as minhas caminhadas. Ali. As corridas foram vetadas, mas as caminhadas eu mantive. Não, e a academia pode, né? Pode, aham. Yoga, pilates. Eu acho sempre com orientação, né? Sempre ter orientação de um profissional que saiba lidar com a gestante. Isso é muito importante, mas com certeza manter uma vida ativa, de atividade física é super importante. Gi, no pós-parto, você voltou à atividade com quanto tempo? Com atividade física? Então, mais de um ano, assim, de eu ir para academia, porque eu tinha muito essa questão, assim, o que fazer com a Marina, né? Então, de ter que deixar ou não, porque eu só fui ter babá quando eu fui voltar a trabalhar. Quando então, você teve com ela babá? quando eu trabalhava. E, eu não deixava... e quando ela não estava lá em casa, estava eu cuidando dela. Então, talvez, assim, tirar um tempo, né, mais cedo, porque eu só fui depois de um ano e pouco, voltar mesmo para academia. E você teve isso, você acha que se relaciona com alguma coisa do grau de flacidez, com a demora? Quando você vê seus pacientes com flacidez, você consegue ali já direcionar tratamento? Como que tá essa questão de pós-parto em relação à flacidez? O que eu vejo assim, falo para as mulheres, calma, porque assim, é muito relativo à busca de cuidado. Tem pacientes que não têm vontade, eu falo, também tem que se respeitar, porque às vezes você não tá afim, você tá, né, imersa naquele mundo de cuidar do bebê. E tenho pacientes que um mês pós-parto já estão no desespero que querem voltar. Então, e aos poucos também, porque às vezes eu acho que a pessoa vai voltando o corpo, né, naturalmente, mas precisa ter um cuidado em relação à dieta, exercício físico. Flacidez eu vejo que independe muito, assim, às vezes o paciente é muito magra, vai mais da genética, mas a maioria fica com grau de flacidez, isso é impossível não, né, na barriga não tem como. Mas se eu pudesse, assim, dar uma dica é voltar o quanto antes para atividade física, se puder. E de procedimento, o que você fala para os nossos pacientes que é liberado ou não é, dona Giovana? Conta lá. O Botox eu fiz, né? Então a Sociedade de Pediatria se posicionou assim, eu falo meio que em cima do muro, mas não contraindicou, né? Eu tenho pacientes que fazem, eu fiz, para mim foi muito bom pela questão da autoestima, né? Os estudos mostram uma segurança. Eu fiz, eu acho que valeu a pena. Aleitamento, né? É importante falar que já é liberado desde o aleitamento. Né? Exatamente, eu estava amamentei um tempo bem prolongado. Eu não tive estria, eu tive um pouco no seio, mas assim, como eu sou bem branquinha, ficaram brancas e sumiram, assim. Senão eu iria já tratar também. E eu acabei no pós-parto fazendo mais drenagem, mas existe, por exemplo, radiofrequência que ajuda, né? Não é nada já muito... liberado. Que dá para fazer... Pode, né? Pode fazer Sculptra, Radiesse. Eu ainda não fiz na barriga, porque eu queria aquela coisa, vou voltar meu peso e tal, para depois fazer, assim, né? Mas eu tenho bastante paciente, assim, que é bem magrinha, que voltaram super rápido no peso, e daí já associamos bioestimulador com tecnologia, assim, um estado bem legal. Ai, que bom, que bom. A Lídia até colocou aqui, ó. Não é fácil a volta, porque é cansativo, né? Exatamente. A gente tá e é verdade. No pós-parto. Então, uma questão que eu pontuo bastante com as minhas pacientes é
olhe para você. Você vai estar Exatamente. totalmente imersa com o teu bebê, com um mundo totalmente novo, mas não esquece de você. Vem cuidar do pós-parto, que a gente vai readequar de novo. Ao mesmo tempo que a gente adequa a rotina para a gestação, a gente vai adequar e vai poder usar coisas no pós-parto, né? Então, a gente sabe que às vezes é desse tamanho o tempo que você tem, mas olhe para você, venha no pós-parto. Tem a questão do pós-parto de queda de cabelo, né, meninas? A gente sabe que é algo que deixa as mães bem Desesperadas. apreensivas, ansiosas, né? Então, a gente consegue passar um pouquinho de tranquilidade, é normal, você não está sozinha, acontece com todo mundo. Eu acho que você ouvir isso nesse momento faz toda a diferença. Você falar para uma mãe que está vivendo um momento pós-parto, você não está sozinha, isso é normal, isso acontece, vai melhorar, fica tranquila, né? A Ângela colocou ali que é uma montanha-russa. O que eu vejo, assim, às vezes também não se cobre, porque eu não tinha a mínima vontade de me arrumar. E às vezes eu vejo que tem uma cobrança, assim, principalmente, meu Deus, tem que estar perfeita no pós-parto. Tem que respeitar o que faz bem pra você. Eu tenho pacientes, igual eu falei, que com o mês elas precisam se sentir bem, bonitas e tal. Mas tem gente que não tem. Eu não tinha vontade de me cuidar. Sinceramente, tipo, tava muito esgotada. Então, isso a gente também tem que se ouvir, né? Igual você falou, a gente vai estar disponível ali se o paciente precisar e se quiser se sentir melhor, mas também respeitar os seus sentimentos ali. Eu tava muito imersa no mundo do puerpério ali, pós-parto, enfim. Eu vou contar uma coisa que tem tudo a ver com isso que a Giovana falou. Eu tenho uma paciente que o segundo filho não dormia absolutamente, e ainda não dorme muito bem, mas não dormia absolutamente nada. Então, ela veio um dia esgotada no consultório conversar comigo, porque ela queria tratar as olheiras. Mas nada do pós-parto ela dava bola, mas ela não dormia, porque a criança dormia muito mal, já tinha esgotado a investigação do pediatra, de todas as formas. E ela só queria se sentir menos cansada. Só que como dormir não estava sendo possível, eu tive que preencher Dormir não tava em jogo, não tinha como mudar. O bebê dela, desde o começo, dormia muito mal. E isso foi uma coisa assim que até me tocou, sabe? Eu vi uma mãe muito cansada, com aquela olheira profunda, que não tinha como ter mais horas de sono. Não é porque ela não conseguia dormir. Na verdade, o bebê dela não dorme, ela não dorme, né? E é o que a Gi falou, ela tá tão cansada que a única coisa que ela queria aliviar era a cara de cansado, porque ela já estava assim exausta das pessoas perguntarem e darem dicas pro filho dela dormir e mandarem ela ir procurar um médico como se ela não tivesse procurado, tadinha, né? Palpiteiro é o que não falta nessas horas. Então, o preenchimento de olheira foi uma coisa bacana que a gente fez, ela se sentiu bem. E eu acho assim que foi o que ela tirou tempo para isso, porque incomodava a ela, sabe? Então, a gente tem também que pôr a nossa prioridade ali, o que mais nos incomoda, né? Exatamente. Gi, e às vezes ela fala, pode falar. Ver o que faz bem, né? Igual eu falei, o segundo filho eu já quero voltar mais rápido pra academia e tal. Mas às vezes a gente não tá no clima ali, você não quer. E o começo é punk, assim, sabe? As mães ali ouvindo a Camila também, que dermato entrou, a Helenice tem filha também. Então, às vezes eu falo, no mundo do Instagram tudo é perfeito, assim. Então, eu acho que isso é muito complicado, assim. Eu acho que isso é muito materno perfeito. E a ideia, eu acho que dessa live é justamente isso, ninguém tá sozinho. Esses desafios existem, as mudanças acontecem, e nem sempre a gente vai lidar de uma forma como a outra pessoa lida, e tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É importante se apoiar, as mulheres aí se unirem. Exatamente. Né? E a gente ter hoje uma rede de apoio entre nós mulheres para lidar com tudo isso, com essa mudança, com a conciliar, com a profissão, com as mudanças da gestação, do pós-parto. Isso é muito importante. Gil, vou fazer uma pergunta também, que eu sei que você tem bastante vivência com isso no consultório, sobre queda de cabelo pós-parto. Quando que começa? Como que é isso? Explica para os pacientes que estão acompanhando. Assim, igual o pediatra fala, né? Começa com o cabelo do nenenzinho, da mãe também. Gente, cai muito. Mas muito, muito, eu achava que ia ficar careca, sendo que eu sou dermato, né? Então, é comum, geralmente, no terceiro mês, o cabelo começar a cair. Na gestação, eu falo, todo aquele cabelo lindo, maravilhoso que você ficou, né? Tipo, eu que tenho cabelo pouco e fino, tava me achando. Então, a gente aumenta, os fios ficam mais tempo nessa fase de crescimento. Então, mais ou menos uns 3 meses pós-parto, esse cabelo que você ficou, né, durante a gestação, mais tempo sem cair, vai cair tudo. E cai tufo de cabelo, gente. É muito, você acha que vai ficar careca.
e não tem necessidade de desespero, né? Eu acabo usando polivitamínicos, se tiver alguma deficiência específica, né? Hoje a gente vê muito apelo de balia que cresce cabelo e tudo mais, só que usar isso ou não vai mudar o curso da doença. E às vezes a pessoa vai lá e gasta dinheiro, então acho que é mais importante você ir no dermato, analisar, ver se tem alguma doença associada, que às vezes a pessoa tem uma calvície, né, digamos, uma E às androgenética vezes dá associada um que tiro no piora, né? escuro, né, Gi? Usa uma vitamina que não tá precisando e a que realmente tá Exatamente. precisando não tá ali naquele Não usou, polivitamínico. Então, com orientação é sempre melhor. Exatamente. A Cami falou que o cabelo dela caiu muito. Gente, sério, o meu caía tufos, assim, pena que eu não tirei foto. Então, é saber que isso é normal, né? É Isso isso que é eu dizer, a live é pra acalmar as mamães. Se acalmem, é normal. Venham que a gente vai lidar juntas com isso. Exatamente, né? O nome dessa queda, né, o eflúvio telógeno, ele é uma sincronização, como a Giovana falou. Ficou um tempão sem cair. Quando ele vai começar a cair do terceiro para o quarto mês, está tudo sincronizado, eles caem todos juntos. Isso é desesperador. Mas calma, vai crescer de volta se tudo estiver bem com a tua saúde. Umas meninas E depois cresce, vocês vão ver, meninas, eu não sei a Cami, assim, os cabelinhos agora começam a crescer tudo assim. Baby hairs. Fica horrível, horrível. Mas é importante, sim, repor nutrientes que podem estar ali faltando. O obstetra e o dermato podem cuidar da parte da tireoide, porque o hipotireoidismo pode acontecer. É isso que eu ia dizer até. Às vezes a mãe está bem consumida nesse momento, né? Ela está amamentando, os nutrientes dela estão indo embora também. Ela passou por um parto ou por uma cesárea. Então, assim, é importante a gente avaliar a tireoide, o nível de ferro, como é que tá. Porque muitas vezes eu já cansei de ouvir no consultório, lógico, agora eu vou vivenciar isso, mas elas... Melissa, a última vez que eu fui no meu obstetra foi quando eu ganhei o nenê. Não vi mais nada, não deu mais tempo. Sei lá como é que eu tô. Sei lá como é que vamos ver como é que tá essa tireoide, se não tá caindo cabelo, que tá com hipertireoidismo, né? E proteína. Tem mulher que depois não gosta de comer proteína, fica assim com... Ai, não cai bem, né? Então é importante. Proteína também é estrutural, né? A gente precisa, não é só pensar assim nas vitaminas, nos nutracêuticos, mas tem que ter proteína também na alimentação, né? E o dermato ajuda a, como a gente falou, excluir outras doenças que podem também estar acontecendo, né? Então isso a gente tem que ficar atenta. E Gi, você fez parto normal ou cesárea? Eu fiz cesárea, eu esperei, né, até me preparei para o parto normal. Eu acho que isso é uma coisa que muda também, porque eu tinha muito medo, mas engravidei e falei, eu não sei, quero tentar. Mas acabei fazendo cesárea, foi tranquilo, assim, né? Eu acho que muitas mulheres têm muito medo e tudo mais. Sim. Mas o importante é a saúde do bebê, né? Eu falo mais do que a via de parto e respeitar também a vontade da mãe, né? Exato. Eu acho, vai e conversa com o obstetra, que você tenha uma boa relação para fazer tudo do jeito que tem que ser feito, né? E tua cicatriz, como é que ficou? Você chegou a fazer algum tratamento nela? Aí, assim, eu tenho uma cicatrização que ficou muito boa. Ela ficou bem vermelha no pós-parto e não precisei nenhum tratamento. Hoje em dia tá praticamente invisível ali. Eu atendo muita paciente com cicatriz hipertrófica, né? Às vezes a paciente fala, eu tô com queloide. Mas a cicatriz que tem na cesárea é aquela que fica um pouco mais grossa do que o normal e vermelhinha. Então, é outra coisa que vale a pena procurar o dermato para tratar, né? Porque a gente consegue diminuir, melhorar a pigmentação e deixar ela menos aparente. Mesmo usar, às vezes, fita de silicone ali, fazer uma infiltração. E antes de formar, muitas vezes, quem tem uma tendência, cicatriz hipertrófica, o queloide, começar a tratar antes disso se formar. Porque uma vez que ele se forma, é mais difícil da gente tratar, né? Então, a gente tem hoje maneiras de prevenir, como a gente falou, fita de silicone, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Hoje fala-se até em botox na cicatriz, né? Para que ela evolua melhor. Então, a gente tem armas para ajudar que essa cicatrização seja o melhor possível. Meninas, eu tô vendo que o nosso tempo tá indo para a reta final. Eu vou deixar cada uma de vocês fazer considerações, então, sobre a gestação e sobre o pós-parto, maternidade. Se você quiser começar, Anne, daí você passa a bola para a Gi, tá? Tá bom. Então, assim, eu acho que eu tô vivendo isso da parte da gestação ainda, depois do pós-parto, o que eu conto para vocês é a minha experiência de consultório, né? Mas depois a gente pode fazer outra live para contar o pós também, né, Mari? Mas, assim, é uma fase muito diferente, é uma fase de muitas mudanças. Então, procurem o dermato para ajudar vocês, para tranquilizar vocês, para até a gente aceitar essas mudanças como é normal, vai melhorar, olha, usa isso que pode melhorar, coisas para prevenir, né? Então, eu acho assim, sempre que eu falo que a consulta do dermatologista é cuidar da mamãe.
Isso é super importante, né? Porque Exato. o foco muda muito para o bebê. A gente tem sempre o foco em cuidar da mamãe. E é isso que a gente vai fazer. E eu estou muito feliz vivendo essa fase, graças a Deus. Quando a gente tem informação, né, gente? Eu acho que a gente ter informação nos empodera, no sentido de você saber, é normal, é uma fase, eu vou lidar com isso e vai passar. Então, busquem informação, porque eu acho que isso é super importante. E curtam muito, porque eu acho que é uma delícia. Exato, exato. Fala, Gigi. Também falar você. experiência que é algo único, assim, só quem é mãe que, meu Deus, é uma coisa muito boa que vale a pena toda a olheira, todo o cabelo que cai. E contar uma com as outras, né? Acho que a gente, como mulher, tem que se apoiar, tanto como mãe profissional. Então, procure um dermatologista para te ajudar nesse momento. É uma mãe amiga que vai te dar um apoio ali para ter empatia e não te julgar, né? Porque as suas escolhas podem ser diferentes, mas assim, empatia. E Exato. uma ajudar a outra, até essa questão de autoestima, né? Você no consultório, às vezes atendo muita mãe, assim, pós-parto, super desanimada, se achando feia, mas sabia que ela falou que é normal, né? Que ela também está passando por aquilo. E curtir, gente, que é muito bom. É cansativo, mas não tem nada melhor. Só fico imaginando vocês com esses bebês, não vejo a hora. Gente, não, a ansiedade vai, né? Isso que você falou, Gi, é muito importante. Acho que até essa semana eu recebi um negócio muito bacana de uma dermato do Rio. Eu encaminhei, acho que para você, Gi. E tem muitas formas da gente apoiar uma outra mulher sem falar especificamente em beleza. Nem tudo envolve o belo esteticamente belo, né? Muitas vezes envolve o belo de caráter, o belo de esforço, o belo de dedicação, né? Como é bonito ver uma mulher dedicar a sua vida em função de outra vida, né? Então, Essa doação, né, Mari? É uma Doação. doação. A gente se então, o doa. pós-parto, cai cabelo, a pessoa tá com estria, ganhou peso, tem a flacidez abdominal. Gente, tem muita beleza além disso pra gente ver, né? Então, eu acho que isso é super importante. Encontrar formas de apoiar as mulheres que estão ao nosso redor nessa fase, né? Aquela minha paciente que não dorme, para mim, foi emblemático, assim. O sofrimento dela em relação àquele momento, né? Então, e ela muito dedicada, ela foi em todos os profissionais. Isso é bonito, isso é belo também, né? Então, isso é E importante. volta, gente. Vai voltar, assim, sabe? Vocês Muita são uma coisa. mulher Dá agora, tempo vai ao ser totalmente tempo, né? diferente. A gente saber dar tempo ao tempo, saber respeitar o tempo, né? Exatamente. Porque E a a gente é gente muito ter poderosa, apoio vocês vão ver. umas das outras, como mulher, como médicas, Doutor como Rafael, mães, é doutora super Karine. importante, né? É verdade. E, Eu vou dar uma e a gente é olhadinha. Desculpa, de fala. Ah, não, Depois mas pode ver. eu vou olhar a caixinha de perguntas aqui se tem alguma coisa que a gente não respondeu. Ah, olha só. De Prosalic e shampoo com ácido salicílico, né? Não pode. Então, tem ácido salicílico, não pode usar. Foi uma perguntinha ali. Provavelmente a pessoa tem uma dermatite seborreica, uma psoríase de couro cabeludo. O Na corticoide com gestação indicação não pode. pode. Mas o ácido salicílico não, meninas. Mas é isso. Eu acho que Obrigada, eu concordo meninas. com as duas. Eu acho que a Giovana é um super exemplo de mãe, muito dedicada. Sempre que eu tenho alguma dúvida de como fazer enxoval, eu mando. Ai, Giovana, me manda uma enxoval. A Giovana é ótima com isso. Né? E para os nossos pacientes queridos que estão ali nos acompanhando, mamães, né, de primeira, segunda, terceira viagem, é difícil, a gente não sabe ainda. Eu e a Anne vamos vivenciar isso agora. Mas é o que as meninas falaram. Esse seisinho que já tá ali já tá roubando toda a nossa atenção, né? Inclusive, pensando no pós, como é que vai ser. Mas eu queria agradecer, meninas. Acabaram de me informar que o Instagram não corta mais a live, sabe? Então a gente pode se inscrever. Se deixar. Então, quem tiver Bom, hoje nós pergunta, estreamos a live em 3, ó, e deu super certo. Eu quem adorei, tiver vai virar pergunta, quiser moda mandar agora. a caixinha, tá aberto, a gente vai olhando, tá? Falando só, eu vi que a gente deixou um tema acabando falando da amamentação, né? Fala, Outra gente. coisa assim, que se eu fosse dar dicas, até a questão creme, né? Mais perto da gestação, evitar muito próximo ao mamilo, né? Ao mamilo por causa da amamentação. Procurar uma consultora, gente, que faz muita diferença, muita mesmo, assim. Eu tive muita fissura, tive vários problemas, assim, foi uma coisa que mudou minha vida. E tanto que eu amamentei até, né? Mais do que recomendado. Eu vi um pediatra aqui de Foz estava acompanhando a gente, o Dr. Davi, e ele com certeza, não estou achando agora aqui, mas ele estava com a gente, com certeza ia recomendar que a gente falasse sobre os mamilos, sobre se preparar e para
Pro pediatra, né? O aleitamento é super importante. E assim, questão de sol, eu acabei não fazendo banho de sol. A consultora falou que hoje em dia acabava não indicando muito usar bucha, essas coisas. Tem alguém berrando ali embaixo. Vida real, live, maternidade real. A Camila falou, né? A Camila colocou, informação é tudo. E eu acho que em todos os aspectos da maternidade, você saber o que esperar, não que você vá se preparar, mas você entender que aquilo é parte do processo, isso vai te empoderar para enfrentar tudo isso, né? Ó, a gente falou da bucha, a Camila, que é consultora aqui em Foz, falou ali, nada de bucha. E o mais importante, a pega, né? Com certeza. Giovana falou da consultora, eu acho que para quem tem condições de ter uma consultora para amamentar, é muito bacana, né? Mesmo no hospital, né? Tem alguns hospitais que têm esse apoio, sabe? De Sim. orientar a mãe e confiar em vocês, assim, porque é possível. Vai ter muita coisa contra, né? A Camila deve passar por bastante coisa, assim... porque às vezes é difícil mesmo, né? Não é fácil. Claro, para a maioria... No Covid, as mamães ficam sozinhas na maternidade. Tem mais isso, mais tempo. Às vezes o bebê precisa ficar mais tempo, ou ela fez uma cesárea que precisou de mais tempo internada. As mamães ficam sozinhas. Então imagina você, mãe de primeira viagem, com seu bebê às vezes com alguma complicação que você tem que ficar com ele internada e não tem apoio. Então uma consultora, um profissional que já é da área, ajudando ali, vai ser muito importante, sim, né? Sim. A Maria tá chamando. Então vamos Mãe, traz ela lá. Meninas, um prazer ter você aqui comigo. Traz ela aqui. Minha mãe tá aqui. Foi ótimo. Oi, vamos dar oi pra ela. Mãe, Cadê a mãe? traz ela aqui, ó. Minha mãe tá junto, gente. É assim. É seu aniversário, a festa é sua, gente. Quer ver? Vem cá, Marina. Tá vendo? Tá ouvindo, né? Eu vou deixar a live salva, gente. Então não se preocupem, vou guardar ela. Peraí, deixa eu pegar ela, peraí. Depois. Não, mas que bom, foi ótimo, Mari. Eu acho que a gente pode repetir conforme for passando as fases. Odeio. Olha lá, falou for pra passando tia, as fases, a gente vai repetindo. Adorei essa live 3. Olha lá, Marina. Oi, Marina. Quer o lápis? Você não quer falar oi? Eu quero. Falou, Eu quero gente. dois. Lápis. Eu quero aquele Ó, lápis. tranquilo. Gente, então. Tchau, muito obrigada, viu, gente? Gente, É isso, um beijo pra vocês. Beijo, meninas. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Esperar as meninas saírem, que daí eu vou encerrar e vou salvar. Então, quem quiser assistir essa live depois vai poder assistir, tá bem? Gente, um beijo, super boa noite pra vocês.